Você já parou para pensar o que aconteceu com Jesus naqueles 3 dias entre a crucificação e a ressurreição? Tipo, ele morreu, beleza, ressuscitou, show. Mas e no meio disso tudo? Onde ele estava? O que ele estava fazendo? Segura aí essa pergunta porque, olha, o que a gente vai conversar hoje é de virar a cabeça. No melhor estilo, como assim nunca me explicaram isso direito? E se eu te disser que, segundo várias tradições e interpretações, Jesus desceu ao inferno? Pois é, essa parte da história quase ninguém fala, mas ela existe. Tá lá, escondidinha em alguns trechos da Bíblia e presente em um monte de crenças antigas. Mas calma, antes de a gente mergulhar nessa descida sombria e ao mesmo tempo iluminada, já vou te convidar para ficar comigo até o final do vídeo, porque tem umas interpretações no final que são de arrepiar. E mais, talvez você nunca mais enxergue o significado da morte e ressurreição do mesmo jeito depois disso. Aliás, já aproveita e se acomoda aí. Se você curte assuntos que a galera evita por medo ou tabu, aqui é o lugar certo. Então já chega mais, já se inscreve no canal com aquele clique suave, quase um gesto de "tamo junto nessa jornada", e ativa o sininho porque aqui a gente não foge de nenhum assunto profundo. Agora, voltando. Jesus foi ao inferno? A primeira vez que você ouve isso, parece até exagero, não é? Só que não foi uma invenção moderna. Essa crença existe há séculos e está, inclusive, em um dos credos cristãos mais antigos, o Credo Apostólico. Sabe aquele que muita gente recita na igreja? Tem um trecho que diz: "Desceu à mansão dos mortos", e essa parte sempre passa, batido, como se fosse só um detalhe. Mas não é. Vamos devagar. O que seria essa tal mansão dos mortos? Na tradição judaica do Antigo Testamento, existia um conceito chamado Sheol, um lugar sombrio, meio neutro, onde os mortos iam. Não era o inferno como a gente imagina hoje, com fogo e castigo eterno, mas também não era exatamente o paraíso. Era tipo um entre-lugar. E é aí que começa o papo sério. Muitos teólogos acreditam que quando o credo fala da mansão dos mortos, está falando justamente disso. Imagina comigo, Jesus, o Filho de Deus, após enfrentar a dor da cruz, entrega seu espírito e desce até onde estão todos os mortos que vieram antes dele, os justos, os injustos, os esquecidos, todos esperando algo. E então ele chega, não como um prisioneiro, mas como alguém que vai libertar. Agora pensa, como teria sido esse momento? A escuridão daquele lugar sendo rompida por uma presença que carrega luz? O que será que os que estavam lá pensaram ao vê-lo? Será que reconheceram? Será que choraram? Será que se ajoelharam? Ou ficaram em choque? E principalmente o que Jesus disse para eles. Essa parte é um mistério, sim, mas não está fora da Bíblia, não. Lá em 1 Pedro 3,19, tem um versículo polêmico que diz que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Como assim pregou para quem já tinha morrido? Isso é o tipo de coisa que a gente lê e finge que entendeu. Mas, no fundo, fica aquele ponto de interrogação gigante, né? Aliás, se você já tinha ouvido falar disso ou até aprendeu algo parecido de um jeito diferente, me conta a sua versão. Que história você escutou? Porque esse tema é daqueles que tem várias leituras e experiências pessoais. Vai que você tem uma perspectiva única aí, guardada. Abre esse baú e compartilha com a gente. E olha, se tem uma coisa que esse assunto prova, é que a gente não sabe nem metade do que se passou nesses 3 dias. A cruz foi só o começo. A vitória final da ressurreição teve um ato secreto entre uma coisa e outra. Como se Jesus tivesse que resolver uma missão nas sombras antes de brilhar de novo a luz do dia. Já pensou nisso? Tipo uma missão de resgate onde ele não só vence a morte, mas encara a raiz dela frente a frente. Não foge. Vai até lá. E não volta de mãos vazias. Imagina um cenário.
o inferno em silêncio, as almas perdidas sem expectativa, e de repente, passos, uma presença. E não é qualquer uma. É o próprio Filho de Deus, vindo quebrar as correntes, arrebentar as portas. Essa visão arrepia até quem não é muito religioso. Fala sério. Se essa imagem te mexe por dentro, continua aqui comigo. Porque no próximo bloco a gente vai entrar de cabeça nas interpretações mais profundas desse momento. O que isso representa espiritualmente? Qual é o impacto real dessa descida? Foi literal ou simbólica? E o que isso muda na nossa fé? Se muda? E já vou te pedindo uma coisa de coração. Se esse tema te toca, se você sente que esse tipo de conteúdo precisa alcançar mais pessoas, deixa aquele like com força. E se puder, manda esse vídeo para aquela pessoa que sempre curte conversas profundas contigo. A gente sabe quem são esses parceiros de caminhada, né? E já fica um desafio para você. Tenta imaginar o que você falaria para Jesus se o encontrasse naquele momento, lá nas profundezas. Você pediria ajuda? Você pediria perdão? Ou simplesmente ficaria sem palavras? Já vai pensando aí, porque no próximo bloco a gente continua essa jornada pelos mistérios mais escondidos da fé cristã. Beleza? Então vamos continuar. No primeiro bloco a gente ficou com essa imagem poderosa na cabeça. Jesus descendo num lugar escuro, pesado, silencioso, e a presença dele mudando tudo. Agora eu quero te fazer uma pergunta que pode parecer simples, mas carrega um peso absurdo. Por que ele desceria até lá? Sério, pensa comigo, ele já tinha vencido a morte, já tinha cumprido a missão da cruz. Para que dar mais esse passo? O que ele foi buscar nesse tal inferno? Bom, aí é que entra uma das interpretações mais fortes de toda essa história. A descida de Jesus ao inferno não foi só uma passagem, foi um resgate. Uma visita de luz num lugar que vivia nas trevas desde sempre. Como se o céu tivesse ido bater na porta do abismo só para dizer: acabou, agora tudo mudou. Tem gente que chama isso de a grande libertação. A ideia é que Jesus desceu para libertar os justos que tinham morrido antes dele. Aqueles que viveram na fé, mas nunca tinham conhecido a graça completa. Tipo Abraão, Moisés, Davi, os profetas. Todo mundo que tinha acreditado num Deus, que prometia redenção, mas que ainda não tinha visto isso acontecer de verdade. Agora, imagina esse momento. Gerações e gerações esperando. Um silêncio de séculos. E, de repente, o Salvador aparece. Não como juiz, mas como libertador. É bonito demais, não é? E mais do que bonito, é profundo. Porque isso mostra um Deus que não abandona ninguém. Nem mesmo os que estão embaixo, nem os esquecidos, nem os que morreram esperando. Jesus não ignorou essas pessoas. Ele foi até elas, fez questão, e aí entra outra dimensão dessa história que muita gente esquece. Ele também desceu por mim e por você. Sim, a gente pode até não entender tudo, pode até ter dúvidas, medos, perguntas, mas uma coisa é certa. Jesus não é o tipo que fica esperando a gente chegar até. Ele vai até onde a gente está, até nos nossos infernos pessoais. E agora eu quero fazer um parêntese aqui, porque quando a gente fala de inferno, muita gente só pensa no pós-vida, no além. Mas e os infernos que a gente vive aqui, hein? Aqueles dias que parecem sem fim, as perdas que a gente não consegue explicar, as dores que não cabem em palavras, a sensação de estar sozinho num vazio imenso, mesmo com tudo em volta. Você já passou por algo assim? Eu já. E é por isso que essa história mexe tanto comigo, porque ela diz, sem rodeios, que Jesus conhece esse lugar, que ele já esteve nesse tipo de escuridão, não só física, mas espiritual, e não fugiu dela, encarou de frente. E venceu. Aliás, se você já viveu algo parecido com isso, me conta. Sua história.
O que foi esse inferno para você? Como você saiu de lá? Ou talvez você ainda esteja nele agora. Se for o caso, deixa eu te dizer uma coisa sem enrolação. Você não está sozinho. Tem gente que acha que esse tipo de vídeo é só para quem tem fé. Mas aqui a gente fala de experiências, de sentimentos reais, de alma. Então, se você está aqui, é porque tem algo nessa história que te chamou. Escuta isso com carinho. Voltando. Tem também outra forma de enxergar a descida de Jesus, como um ato de vitória total. Tipo assim, não bastava vencer a cruz e sair vivo da morte. Era preciso mostrar que nenhum canto do universo estava fora do alcance dele, nem mesmo os mais profundos, nem mesmo o lado B da existência. Jesus não foi até lá como derrotado, foi como rei. E isso faz toda a diferença. É como se ele tivesse fincado a bandeira da redenção no último território onde a morte ainda reinava. Aquele grito final na cruz, está consumado, ecoando até nas paredes do submundo. E quando ele volta, 3 dias depois, ele não volta, só para mostrar que está vivo. Ele volta carregando a chave da morte e do inferno. Tipo, tá aqui, agora sou eu quem mando. Isso aparece também no Apocalipse, acredita? Lá em Apocalipse 1:18, Jesus diz: Eu sou o que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Tá escrito. Essa imagem é tão poderosa que virou tema de pinturas, de hinos, de pregações. Mas parece que hoje, no meio de tanta coisa, a gente esqueceu dela. Esqueceu que a vitória da ressurreição começa no meio da escuridão. Que o brilho do domingo de Páscoa só tem sentido porque houve um sábado silencioso. Um dia de espera, de angústia, de silêncio. Já parou para pensar nesse sábado? Não é feriado, não é comemoração. É aquele dia em que parece que nada está acontecendo. O corpo de Jesus já tinha sido sepultado. Os discípulos estavam trancados com medo. O céu parecia mudo. E é justamente nesse silêncio que Jesus age no invisível. É ali que ele desce, que ele quebra correntes, que ele cumpre o que ninguém viu. E isso fala com a gente também. Porque quantas vezes nossa vida parece esse sábado, né? Nem sexta, nem domingo, nem dor aberta, nem vitória anunciada. Só silêncio, espera, vazio. Mas é justamente aí que a graça trabalha. Jesus age quando parece que está tudo parado. Agora olha, se esse vídeo já te trouxe alguma luz, se de algum jeito ele tocou um ponto aí dentro que estava guardado, clica nesse botão de curtir como quem acende uma vela, pequena, mas com significado. Porque quanto mais gente se conecta com histórias assim, mais esse tipo de mensagem alcança quem precisa. E, de novo, te convido. Conta pra gente uma história sua. Algo que você viveu e que só você entende o quanto doeu. Ou algo que só você sabe o quanto foi libertador. Porque, às vezes, quando a gente compartilha, alguém do outro lado escuta e percebe que não está só. Esse vídeo é para ser um ponto de encontro, não um sermão. Uma conversa entre quem já desceu de um jeito ou de outro e sabe que sim, tem como subir de volta. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o que isso tudo representa para a nossa vida prática. Como essa descida muda nossa maneira de enxergar fé, sofrimento, salvação e esperança. E claro, vamos trazer interpretações modernas de quem vive a espiritualidade sem amarras. Te espero lá, porque ainda tem muita coisa que a gente precisa descobrir junto. Então, até aqui a gente mergulhou fundo, né? Viu o peso espiritual da descida de Jesus ao inferno, o impacto disso para a humanidade e até encaramos os nossos próprios vales escuros. Mas agora eu quero mudar um pouco a lente. Vamos olhar para frente, porque no fim das contas, o que essa história muda na nossa vida de hoje? Tipo, tá, Jesus desceu, libertou, voltou, mas e aí?
Como isso transforma a segunda-feira difícil, o boleto atrasado, o coração partido, a fé abalada. Bora falar sobre isso. Para começar, pensa no seguinte: Jesus atravessou o pior lugar possível e saiu de lá com autoridade. Isso quer dizer que não existe lugar onde a presença dele não possa entrar. Nenhum canto da sua história está longe demais. Nenhum trauma é escuro demais. Nenhuma fase é perdida demais. Ele já foi onde ninguém quer ir e voltou com as chaves. E essas chaves não são simbólicas só para ele. Elas dizem muito sobre você também. Porque se ele tem as chaves, então significa que a porta pode ser aberta. Mesmo quando parece trancada às 7 chaves, mesmo quando a dor grita, mesmo quando a mente diz que acabou, a porta pode abrir. Aquela culpa que te persegue há anos, aquela decisão que você acha que estragou tudo, aquele erro que você não consegue esquecer, tudo isso pode ser revisto sob outra luz quando você entende que existe redenção para o que parece imperdoável. Mas não estou aqui para te dar discurso. Pronto, não. A ideia não é te empurrar uma resposta certa, tipo receita de bolo gospel. É abrir espaço para reflexão real. O que é que você tem trancado dentro de você? O que você considera que é o inferno pessoal da sua vida? E mais importante, o que aconteceria se Jesus aparecesse ali? Faz esse exercício aí com calma. A presença dele muda o cenário. Não por mágica, mas porque a luz dele revela coisas que a gente não conseguia enxergar antes. Aquilo que parecia só desgraça começa a mostrar rachaduras por onde entra a redenção. Aquilo que era só queda começa a se parecer com recomeço. Sabe, tem uma galera que cresceu ouvindo que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas pouca gente entendeu que ele vive pelos nossos recomeços. É sobre isso, não só morrer por você, mas viver com você, caminhar nas suas dores, não como um fiscal, mas como um companheiro de estrada. E por falar em caminhada, já reparou como a maioria dos encontros mais profundos com Deus acontece no meio do desespero? Quando a grana acaba, quando o casamento desmorona, quando a saúde falha, quando o chão some, a gente para de fingir, a alma se abre, e é ali que ele aparece. Não é coincidência, é propósito. Agora me responde com sinceridade. Você já sentiu que alguém apareceu para você no momento exato? Aquela mensagem que chegou do nada, aquele vídeo que surgiu no feed, aquele abraço que te salvou de um colapso? Pois é, às vezes essa é a forma que Jesus encontra de descer até onde você está. Então, se esse vídeo foi esse sinal para você hoje, respira fundo e escuta isso. Tem saída, tem luz, e tem alguém caminhando com você, mesmo que o caminho pareça deserto. E se esse conteúdo fez sentido até aqui, já salva esse vídeo, envia para alguém que está precisando de um respiro, ou simplesmente deixa uma palavra aí nos comentários que defina o que você está sentindo agora. Pode ser uma só: esperança, liberdade, dúvida, qualquer coisa. E antes que você vá embora, se você ainda não faz parte do nosso canal, eu quero te dizer uma coisa direto do coração. Aqui, a gente não constrói número, constrói laço. Não é só sobre inscrever-se, é sobre caminhar junto. Então, se essa conversa fez sentido, clica aí e vem com a gente. Toda semana tem papo assim, real, profundo, com espaço para dúvida e fé dividindo o mesmo lugar. Agora, só para fechar, com chave de ouro, quero te deixar com uma provocação. E se o verdadeiro milagre não for sair do inferno, mas descobrir que a graça também entra lá? Porque, olha só, a religião muitas vezes te ensina que o céu é lugar para quem merece. Mas a história de Jesus diz que o céu vai atrás de quem nem sabia que precisava. Ele não espera você se consertar para aparecer. Ele desce, ele busca, ele encontra. Então, se você achava que estava longe demais, talvez seja exatamente aí que ele vai te alcançar.
Você não precisa entender tudo agora, nem sentir tudo de uma vez. Só continua, um passo de cada vez. A gente se vê no próximo vídeo. E se quiser, deixa aqui embaixo uma história sua. Um momento em que você sentiu que algo maior te alcançou quando você menos esperava. Sua vivência pode ser a resposta que outra pessoa está esperando encontrar hoje. Até mais. Fica com paz. E lembra, nem o inferno é o fim da linha quando a graça resolve entrar.